dia, galerinha, bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma sexta-feira de live. Semana passada eu furei, me perdoem, mas eu precisei viajar, então às pressas, né? E aí foi bem na sexta-feira, eu não consegui vir fazer a live, me perdoa, tá? Mas hoje é sexta, estou aqui de novo e espero que semana que vem esteja aqui de novo. Bom, o que eu vim falar com vocês aqui hoje? Eu vim falar hoje com vocês sobre contenção higiênica. Eu já falei isso aqui, eu acho que já deve ter até live, né, gravada já. Mas eu vim falar por quê? Porque apareceu um caso aqui no consultório, eu falei, vamos falar de novo, né? Então, eu vou mostrar pra vocês o que é primeiro uma contenção, né? Então, o que é a contenção e por que a gente usa. Então, todas as vezes que a gente faz um tratamento ortodôntico, que a gente coloca um aparelho, no final do tratamento, não tem como eu só simplesmente tirar o aparelho e mandar o paciente embora, né? Aquele dente ali, ele tem uma memória. Então, esse dente, ele quer voltar para a posição original dele, né? Então, lógico que ele não vai voltar como ele era antes, na posição inicial, mas ele tem aquela memória ali, as fibras que prende o dente no osso, tem memória e quer voltar para o lugar. Então, acaba que os dentes entortam se o paciente não fizer a contenção, né? Então, quando termina o tratamento ortodôntico, a gente precisa colocar a contenção, como o próprio nome já diz, é um aparelhinho que é para poder conter os dentes no lugar, né? Então, a gente utiliza. Normalmente, eu utilizo aqui no consultório que a contenção removível, o paciente usa 6 meses direto para dormir, para tudo. Ele só vai tirar para comer e para escovar os dentes, né? E tem a contenção fixa, que é a que a gente vai falar hoje, que eu costumo orientar, que é pro resto da vida, né? E aí, essa contenção é pra quê? É pra poder ficar lembrando o dente. Olha, seu lugarzinho é aqui, você não vai pra lá, você não vai mexer, você precisa ficar aqui, né? Então tá bom, então terminou o tratamento ortodôntico, tem que colocar a contenção. Se você não usar a contenção, então, por exemplo, a contenção que é removível, que é aquela plaquinha que a gente utiliza na parte de cima, se os pacientes não usam, frequentemente esses pacientes voltam, se não usam no tempo certo, né? Eles voltam falando que entortou alguma coisa, mas porque foi pela falta do uso, né? E aí tem algumas indicações de ser usada fixa e tudo mais. E aí vai de cada caso. Na contenção fixa, que é a contenção embaixo que a gente utiliza, então normalmente a gente tem duas indicações dessa contenção fixa, né? E por que fixa? Porque os dentes aqui de baixo, a gente costuma dizer que quando a gente vai envelhecendo, a gente tem ruga de dente, né? Eu costumo falar esse termo, ruga de dente. Porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa óssea. Então, você pode perguntar para quem é mais velho que ele deve ter diminuído de tamanho ali, porque o osso ele vai diminuindo. E na boca não é diferente, né? Então, vai perdendo um pouco de osso ali. Se vai perdendo um pouco de osso, que é onde os dentes estão, eles acabam entortando, né? Eles acabam dando uma ajeitadinha ali para eles poderem continuar cabendo ali. Para não acontecer isso, a gente amarra todo mundo, né? Então, por isso que a gente fala de deixar essa contenção para o resto da vida. Então, a gente coloca a contenção. Então, temos duas, né? A contenção higiênica, que é a que a gente vai falar hoje, e a contenção reta. Então, o que seria? Eu já peguei as fotos antes e já deixei. Essa aqui seria a contenção reta, né? Então, nos dentes aqui de baixo da frente, atrás deles, coloca um fiozinho reto ali para poder unir todos esses dentes e deixar eles ali quietinho, que ninguém vai entortar. Mesmo se envelhecer, não vai entortar. Acontece que, nesse tipo de contenção, a gente não consegue passar fio dental, porque tem um fio amarrando todo mundo. Então, na hora que vai passar o fio dental, vai barrar na própria contenção. Então, o paciente ele não consegue higienizar direito. Daí, veio o quê? Criaram a contenção higiênica, né? Pra gente poder conseguir passar o fio dental. Então, a gente tem esse tanto de voltinha assim, porque cada voltinha dessa é para dar o espaço pra gente poder conseguir passar o fio dental, né? Qual que é a questão? Eu, particularmente, eu gosto dessa contenção. Inclusive, eu tô com ela aqui na minha mão. Eu gosto dessa contenção higiênica, porque permite o paciente passar o fio dental. Porém, tem muitos profissionais que ficam falando assim, a contenção é higiênica, mas ela não é nada higiênica. Então, olha só, ela é uma contençãozinha assim, ó. Ai, gente, não sou blogueira. Ó, cheio de voltinhas e que a gente cola nos dentes atrás do paciente, né? Atrás do dente aqui do paciente. O
que acontece? Tem muitos profissionais que não gostam de indicar essa contenção porque falam que ela não é higiênica. Porque, de fato, como ela tem um monte de voltinha, é óbvio que a higienização vai ser mais difícil. É óbvio que vai acumular mais tártaro, né? Mas o que é óbvio também, e que para muitas pessoas não são, é que quando você coloca uma contenção, o fato de você nem estar com contenção, você já precisa fazer isso, mas quando você coloca uma contenção na boca, significa que você precisa fazer acompanhamento daquilo ali. Então, independente se você estiver com contenção ou não, você precisa ir ao dentista fazer prevenção para poder evitar doenças da boca, para ver se está tudo certo e tudo mais. Se você tem contenção, aí que você precisa ir mesmo, porque você não pode simplesmente colocar essa contenção, deixar para o resto da vida sem ter acompanhamento. Então, você precisa sim. Então, quando você coloca esse tipo de contenção, que é cheio de voltinha, você vai conseguir passar o fio dental certinho, consegue, mas vai acumular um pouco mais de tártaro se você for esse tipo de paciente, vai. O que você faz? Vai ao dentista para não acontecer nada. Porque senão vai acontecer esse tipo de caso. Isso aqui foi um caso de uma paciente que apareceu para mim há uns 15 dias. O que acontece? Ela veio reclamando da contenção dela, né? Porque a contenção dela estava incomodando demais a gengiva. Eu não sei se vocês conseguem perceber na foto, mas a parte de baixo, primeiro que a contenção, ela foi posicionada, né? Não tá numa posição legal, ela tá muito posicionada para baixo e isso acaba encostando na gengiva. Mas essa contenção, gente, ela tá na foto, eu não sei se vocês conseguem ver, mas a parte de baixo ela tá enterrada na gengiva. A gengiva um pouquinho mais já estava cobrindo a contenção. Por quê? Gengiva é o seguinte, quando você encosta nela, ela não gosta que nada tenha encostado nela. Se alguma coisa encosta nessa gengiva, ela vai inflamar e ela vai crescer. Então, não pode encostar nada. Então, por isso que quando a gente tem gengivite, quando tem periodontite, o que é? Sujeira acumulada, tá encostando a gengiva não gosta que encosta nada nela, ela começa a inflamar, começa a crescer. Foi a mesma coisa daqui. Então, aqui, nesse caso, não tinha outra saída a não ser remover a contenção. Então, a gente removeu a contenção porque ela estava toda enterrada, né? Ela já não conseguia mais limpar porque o nível de inflamação aqui já estava muito alto, a gengiva estava muito demasiada, estava muito crescida, né? Então, a gente precisava remover essa contenção para poder cuidar da gengiva primeiro, deixar a gengiva saudável, limpar tártaro. Se vocês observarem, é que daqui no Instagram a gente não consegue fazer esse tipo de coisa, não consegue mostrar. Mas tem o dente, ó, se você for contar na contenção, 1, 2, 3, 4. No quarto dente vindo daqui pra cá, tá cheio de tártaro, né? Então tem o tártaro ali irritando a gengiva, porque a paciente não consegue limpar. Ela não ia no dentista com frequência para poder acompanhar essa questão da contenção, porque por mais ainda que não tivesse numa posição ideal, se ela fosse no dentista ali com uma frequência muito grande, ela não ia deixar chegar a esse ponto, porque a gente ia ficar limpando direto aquilo ali, né? Não ia deixar acumular tártaro e a gengiva ela não ia ficar tão inflamada quanto está, né? Então aqui nesse caso, o que a gente fez? Removeu a contenção, limpou tudo que tinha que limpar para poder deixar essa gengiva saudável. E aí, quando foi essa semana, a gente fez a moldagem bonitinha, gengiva nova, linda, maravilhosa, para poder fazer a contenção nova agora e colocar na posição correta. Então, o que acontece? O que os profissionais falam, né? A contenção ela é higiênica, mas ela não é nada de higiênica porque ela junta muito mais tártaro. Sim, ela junta, mas aí você precisa fazer o acompanhamento maior com o dentista para não acontecer nada e você conseguir passar fio dental normalmente, né? Porque se você for optar pela outra, você não vai conseguir passar fio dental, então vai juntar tártaro do mesmo jeito, né? Então, por isso que a minha opção é sempre essa. Inclusive, eu uso a minha, sei lá, tem mais de 15 anos que eu uso, nem lembro que eu uso ela aqui, né? Porque não me incomoda mais e eu faço acompanhamento certinho para não juntar tártaro e não machucar a gengiva. Uma outra coisa também que a gente precisa tomar cuidado, que é o que eu falei pra vocês, em relação à posição dessa contenção. A contenção, ela serve para conter os dentes, para poder ficar ali paradinho. Ela não pode fazer força nenhuma. Então, se o profissional, quando ele for colocar essa contenção, ele fizer um pouquinho de força e grudar essa contenção no dente, isso vai exercer uma força no dente e ele vai movimentar. Assim como é o aparelho ortodôntico, né? Então, a gente faz uma força ali com o aparelho, o dente movimenta. No caso de contenção, ela tem que ser colada passiva, né? Para não haver movimentação. Porque senão, olha só o BO que pode dar.
Esse aqui é um caso de um colega que eu admiro demais, né? Um professor muito bacana. Mas olha só, esse dente que tá com essa raiz toda pro lado de fora, isso aí foi causado por conta de uma contenção higiênica, essa de voltinha, mas não porque a contenção é ruim, né? Isso aqui é porque ela não foi colocada passiva, ela foi colocada com uma certa força. E aí, essa força, quando eu falo, ela é mínima, ela vai movimentar o dente, e aí acabava jogando a raiz pra fora do osso, né? Por conta dessa força ali constante, porque o negócio tá fixo. Então, pra poder colocar essa contenção, ela tem que ser colocada de forma passiva pra não acontecer nenhum outro problema, tá? E aí, de novo, é o que eu falo com vocês. Não adianta colocar a contenção e sumir no mundo. Essa contenção, ela precisa ser acompanhada, porque aquela raiz que foi exposta lá, ela não ficou exposta do dia pra noite. Isso demorou algum tempo ali pra ela poder ser exposta, né? A pessoa, né, o paciente que tinha aquilo ali também, na hora que começou a aparecer, ela poderia ter procurado um profissional e ver o que tá acontecendo. Então, aquilo ali não acontece do dia pra noite. Então, mais uma vez, quando a gente coloca a contenção, quando ela tem a indicação correta, quando ela é colocada corretamente, a gente precisa sim fazer o acompanhamento dessa contenção para não acontecer o que aconteceu aí e manter o que a gente fez no tratamento lá atrás, né? Manter os dentes alinhados e, além disso, manter a saúde gengival também, certo? Então, é isso que eu tenho para vocês. Muito obrigada por quem esteve aqui e espero que semana que vem esteja aqui novamente. Essa live vai ficar salva aqui no feed, tá? E normalmente também eu deixo ela salva no YouTube, tá bom? Pra quem tiver interesse em marcar alguma consulta, o link tá na bio, ou quem quiser tirar alguma dúvida também, só me chamar aqui, tá bom? Beijo, obrigada e tchau!